Fala aí, gente. Espero que todos estejam bem. Gostaria de compartilhar mais uma migalha da Palavra de Deus. A migalha de hoje é um versículo muito conhecido. É o versículo mais conhecido no mundo inteiro. E apesar de ser um pequeno versículo, um pequeno trecho da Palavra de Deus, ele é muito profundo e tem muito a nos dizer. Lutero costumava dizer que esse versículo era a Bíblia em miniatura. Talvez porque, de certa maneira, esse versículo resume o plano de Deus nas nossas vidas. Esse versículo se encontra lá em João, capítulo número 3, verso número 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez para você esse versículo esteja claro, talvez esse versículo já seja uma verdade na sua vida, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o que esse versículo representa para nós. Ainda mais que estamos no final de semana comemorando a Páscoa, o que esse versículo tem a nos dizer? Esse versículo começa falando sobre amor. E não é qualquer amor. Esse versículo fala sobre o amor de Deus. Mostra que Deus nos amou primeiro. Mostra um amor de Deus incondicional. Um amor que não vê mérito no homem. Um amor que nos ama mesmo nós não sendo merecedores. Mesmo nós sendo pecadores, Deus nos amou de tal maneira que deu seu único Filho. Fala aqui também sobre a imensidão do amor de Deus, o quanto esse amor de Deus é grande. Fala aqui que Deus amou o mundo inteiro. Deus ama, não importa o povo, não importa a raça, não importa a cor. O amor de Deus chega a todo o mundo. Fala também que de tal maneira, que Deus nos amou de tal maneira. Na versão NVT fala que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho. O amor de Deus é tão grande, é tão imenso que ele não pode ser medido. Eu acho tão legal quando eu vejo uma criança tentando mostrar para a mãe ou para o pai o tamanho do seu amor. Não vejo a hora da Sofia fazer esse gesto, que é quando a criança tenta espichar os seus braços e falar assim para o papai e para a mamãe: Papai, mamãe, eu te amo desse tamanho assim. Só que os braços são curtos demais para a criança poder medir o tanto ela ama o papai, o tanto quanto ela ama a mamãe. Se já é difícil para nós, pais, mães, se já é difícil para uma criança medir o amor dela para com o papai e com a mamãe, imagina nós tentando medir o amor de Deus para conosco. O amor de Deus foi tão grande para conosco que ele enviou o seu único filho. Eu não gosto muito de uma frase que diz que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus foi o seu Filho, Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário, derramando o seu sangue pelos nossos pecados, morrendo no nosso lugar. Era para eu, você, todos nós estarmos naquela cruz. Mas Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E a segunda parte do versículo fala que esse amor de Deus para conosco, a morte de Jesus foi para um fim. Foi para que nós não para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus morreu na cruz. Deus mandou Jesus Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados para que nós não viéssemos a perecer, para que aqueles que creem nele
possam ter a vida eterna. O homem foi feito por Deus lá no Jardim do Éden. O homem foi feito para viver eternamente ao lado de Deus, mas o homem pecou e com o pecado veio a separação do homem de Deus. Jesus Cristo veio para nos reconciliar com Deus, para nos trazer de volta a vida. E não é qualquer vida, é uma vida eterna. Uma vida eterna com Jesus. A diferença dos que creem para os que não creem, ambos viverão eternamente. A diferença é que aqueles que creem viverão eternamente com Jesus. Aqueles que creem que Jesus Cristo nasceu, aqueles que creem que Jesus Cristo morreu, mas porém ressuscitou, esses viverão eternamente com Jesus. Aqueles que não creem perecerão. Aqueles que não creem estarão excluídos dessa vida eterna com Cristo. Esse versículo fala do amor de Jesus. Esse versículo fala do tamanho do amor de Jesus. Mostra o quanto Deus nos amou, mesmo nós não sendo merecedores. E fala do desejo de Deus para que aqueles que crerem nele viveremos eternamente com Cristo Jesus. A Páscoa significa para nós a passagem da morte para a vida de Jesus. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Que ela possa significar para nós também a passagem da morte para a vida. Que você também, crendo em Jesus Cristo, possa viver. Que a sua vida eterna possa começar hoje, possa começar neste mundo ainda, que nós possamos viver eternamente com Cristo Jesus. Que esse versículo possa ser apenas uma migalha, que você possa seguir dessas migalhas. Não leia só João 3,16, leia o Evangelho de João todo. Você vai ver o plano maravilhoso de Deus para mim, para você, para o mundo todo. Deus abençoe você. Não esqueça, siga as migalhas. Boa Páscoa. Boa Páscoa.